ato que aconteceu na vida de Elias. Elias, um homem de Deus, fez maravilhas em nome do Senhor, mas houve um momento difícil na sua vida. Então, 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 18, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Enzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os homens que não se dobraram a Baal, e toda a boca que eu não beijou. Amém. Amém, queridos. A palavra que eu tenho nesta noite, irmãos, é ressignificando a vida. Ressignificando a vida. Os irmãos vão entender a razão desse tema. Irmão, por favor, baixe um pouquinho mais o meu retorno. Oi. Baixe mais. Oi. Baixe mais. Oi. Tá bom. Não tanto. Oi. Agora. Deixa um pouquinho mais. Aí, tá bom. Oi. Mais um pouquinho, sobe mais um pouquinho. Oi. Aí, tá bom, meu irmão. Aí o resto aqui eu controlo na distância. Ressignificando a vida. Repita comigo esse tema.
ressignificando a vida. A razão desse tema, irmãos, é porque nós estamos diante de um texto onde um homem chamado Elias, profeta de Deus, perdeu o significado da vida. Elias perdeu o significado da existência. Elias perdeu o brilho da vida, a razão de viver. Como pode, meus queridos, um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem tão ungido, tão poderoso, perder a razão da existência, perder o significado da existência? A palavra de Deus diz que ele perdeu. E o texto, então, irmãos, nos apresenta, pelo menos, 4 razões pelas quais fez com que Elias perdesse o significado da vida. Primeiro, o medo. A palavra do Senhor diz que Jezabel ameaçou Elias de morte, e Elias ficou com medo. O texto diz, temeu, ficou com medo. O medo pode tirar o significado da existência, da vida. Medo. Segundo, o desânimo. Elias desanimou. Aquele homem arrojado, aquele homem para frente, aquele homem que desafiava tudo e a todos, agora desanima. O desânimo faz a pessoa perder o significado da vida. Elias perdeu o significado da vida por causa do medo, o desânimo. Terceiro, por causa da frustração. Elias se frustrou. Sabe por quê? Elias tinha um plano. O plano dele, agora depois de todos aqueles eventos, de todos aqueles feitos, era descansar. Era agora ter um momento de sossego. Agora vem uma ameaça de Jezabel. E ele se frustra. Medo, desânimo, frustração. Fez com que Elias perdesse o significado da vida. Quarto, depressão. Elias ficou depressivo. O texto diz que lá no deserto, embaixo de um pé de zimbro, ele se deitou e ali dormiu. Sintoma de depressão. Dormi no deserto, dormi com fome, dormi isolado, é sintoma de depressão. Elias perdeu o significado da vida por causa do medo, do desânimo, por causa da depressão e por causa da frustração. Perdeu o brilho da vida, a razão da existência. Elias não queria mais viver. O texto então diz, Elias pediu para si a morte. Dá para conceber isso? Um ungido, um homem de Deus, um homem abençoado, perder o significado da existência. Elias perdeu. Irmãos, quando alguém perde o significado da existência, essa pessoa toma algumas atitudes. Quais as atitudes que Elias tomou quando perdeu o significado da vida? Primeira atitude, afastamento. O texto vai nos mostrar que Elias se afastou de tudo e de todos. Se afastou do moço que andava com ele, se afastou dos amigos, se afastou dos outros profetas, dos discípulos dos profetas, ele se afastou. Uma das atitudes de quem perde o significado da vida, da existência, é o afastamento. Elias se afastou. Afastou de tudo, de todos. Quando uma pessoa começa a se afastar dos amigos, da igreja, das pessoas, é porque ela está perdendo o significado da existência. Elias se afastou de todo mundo. Outra atitude, isolamento. Elias se isolou.
O texto diz, irmãos, que Elias se isolou, ficou só. Isolamento completo. Atitude de quem perde o significado da existência. Além do afastamento, o isolamento, completamente isolado. O texto diz que ele foi para o deserto. E a palavra deserto significa lugar da solidão. Isolou. Perdeu o significado da existência. Afastamento, isolamento, distanciamento. O texto diz que Elias passou um dia inteiro caminhando. Imagine, irmãos, um homem caminhando o dia inteiro rumo ao deserto. Distanciamento. Distanciou-se de todas as coisas, distanciou da sociedade, distanciou de tudo. Distanciamento. Atitudes de quem perde o significado da vida. Distanciamento. Outra atitude, irmãos, a quarta atitude. Depreciamento. Olha o que Elias diz: não sou melhor do que meus pais. Começa a se autodepreciar, perde a autoestima, depreciamento. Pessoas que perdem o significado da existência começam a se autodepreciar, depreciamento. Não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que meus pais. Aí ele está se depreciando agora. Essa é uma outra atitude de quem perde o significado da vida. Primeiro, afastamento. Segundo, isolamento. Terceiro, distanciamento. Quarto, depreciamento. E quinto, desistência. Elias desistiu. Desistiu do ministério. Desistiu de ser profeta. Desistiu da obra de Deus. Desistiu da vida. Não quero mais viver. Desistiu. Perdeu o significado da existência. Afastamento, isolamento, distanciamento, depreciamento, desistência. Ele tinha perdido o significado da existência. Queridos, é impressionante como muitas pessoas na nossa sociedade, no nosso mundo, perderam o significado da existência. Perderam o significado da vida. Meus irmãos, isso é muito sério. Nós estávamos de viagem para Gramado, quando tomamos conhecimento de um ministro do Evangelho que se suicidou. Desistiu da vida. Perdeu o significado da existência. Temos conversado um pouco com o pastor Marcos Quaresma e Rosélio sobre isso. Muitos estão perdendo o significado da existência, da vida. E de repente se afastam, se isolam, se depreciam, se distanciam, desistem. Perderam o significado da existência, o significado da vida, o brilho da vida, a força de viver, a vontade de viver, a beleza de viver. Elias, profeta de Deus, perdeu o significado da vida, da existência. É alarmante, irmãos, o tanto de gente neste Brasil, neste mundo, inclusive na igreja evangélica, gente que perdeu o significado da existência, que não acha mais razão para viver, que não acha mais sentido para viver. Adolescentes, jovens, crianças. Crianças, irmãos. Eu sei de uma criança que disse: não vejo mais sentido em viver. As pessoas estão perdendo o significado da vida, da existência. Como
Elias perdeu. A questão é como ressignificar a vida. Como? Como eu gostaria que hoje muita gente tivesse aqui para ouvir essa mensagem. Porque a questão não é detectar as atitudes, o comportamento, as reações de uma pessoa que perdeu o significado da existência, mas como ressignificar a vida. Essa é a questão. E esse texto então nos mostra em detalhes como ressignificar a vida. Deus ressignificou a vida de Elias. Deus ressignificou a vida de Elias. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus fez? Deus recondicionou o físico de Elias. O texto diz que Deus enviou um anjo que alimentou Elias, que deu água para Elias, porque você sabe que uma pessoa, quando perde o significado da existência, ela se abate, ela deixa de comer, ela não quer mais viver, então ela para de comer, ela deixa de participar daquilo que é básico para a vida. E Deus chega com o anjo e alimenta, e dá pão, e dá água para Elias. Deus recondiciona o físico, fortalece o físico de Elias. Pode observar que pessoas que perdem o significado da existência, elas começam a emagrecer. Começam a ficar debilitada, perde o desejo da comida, perde o apetite. E aí Deus chega ali. Imagine que Elias estava no deserto, debaixo de um pé de zimbro, sem comer, sem beber, só dormindo, vai morrer. E o anjo chega ali e recondiciona o físico dele, alimenta uma vez, ele dorme, aí o anjo alimenta a segunda vez. Irmãos, olhem para cá. Para a gente ressignificar a nossa existência, a nossa vida, nós precisamos recondicionar nosso físico. Nós precisamos estar bem fisicamente. É importante a condição física. E é isso que Deus faz. Deus começa exatamente pelo físico. Dá alimento. Segundo, Deus confronta os sentimentos. Elias recondicionado fisicamente, está bem agora fisicamente, mas não é tudo. Uma pessoa pode estar bem fisicamente e não estar bem por dentro. O texto diz que Elias anda 40 dias e 40 noites. Para onde? De volta para o seminário? De volta para Betesda? De volta para os amigos? De volta para a sociedade? Para a convivência? Não. Ele vai para a caverna. E estando na caverna, ele escuta uma voz: que fazes aqui, Elias? Deus agora vai confrontar os sentimentos de Elias. Que fazes aqui, Elias? Ah, Senhor, tu sabes que eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, todos te abandonaram, só eu fiquei, e agora querem me matar. Agora ele expõe o sentimento dele. Deus confronta o sentimento. Meus irmãos, uma coisa que faz a gente às vezes perder o significado da existência, trata-se do nosso sentimento. Coração. Enganoso é o coração do homem, diz a palavra. Deus recondiciona o físico e confronta os sentimentos. O que faz aqui? Por que você está nessa caverna? Veja a pergunta de Deus. Pergunta. Deus pergunta a Elias, questiona Elias: o que você está fazendo aqui? Depois que eu te fortaleci, depois que eu te dei comida, você anda 40 dias para entrar na caverna. Em vez de voltar para a sociedade, em vez de voltar para o convívio dos familiares, dos parentes, dos amigos, você está na caverna. Por quê? Qual a razão disso? Claro que Deus sabia. Claro que Deus sabia do que estava acontecendo, mas Elias precisava verbalizar, por isso Deus está confrontando. Elias precisava colocar para fora esse sentimento, expressar, é isso que Deus faz, porque Deus está querendo ressignificar a vida de Elias.
Meu irmão, se há uma coisa que pode nos ajudar a ressignificar a nossa vida, é desabafar, é colocar para fora o que está lá dentro, que está preso, que está empachado em nós, que está represado em nós. Nós precisamos desabafar, nós precisamos falar, compartilhar com alguém. Ressignificando a vida, Deus confronta o sentimento dele. Terceiro, Deus projeta as subjetividades de Elias. Deus projeta as subjetividades de Elias. O texto diz que passou um vento, mas Deus não estava no vento. Um terremoto, Deus não estava no terremoto. Um fogo, Deus não estava no fogo. Sabe por quê, meu querido? É porque aquele fogo, aquele vento e aquele terremoto representavam o que estava acontecendo na alma de Elias, no ser de Elias. O texto diz que o vento veio, foi tão forte, que rachou pedras, despedaçou pedras. Era isso que estava acontecendo com Elias. Elias estava rachado, partido por dentro. Deus está projetando a subjetividade de Elias. O terremoto. Qual é o papel do terremoto? O que é que o terremoto faz? O terremoto abala. Elias estava abalado, irmãos. A voz de Jezabel, a palavra de Jezabel, a mensagem de Jezabel abalou Elias. São as subjetividades. Às vezes a gente está calado, mas só Deus sabe como é que nós estamos por dentro. E Deus agora projeta as subjetividades de Elias. Ninguém sabia o que estava lá por dentro. Elias estava calado. Elias não estava falando nada para ninguém, não falou para amigo, não falou para vizinho, não tinha contado para ninguém, mas Deus conhece as nossas subjetividades, conhecia a subjetividade de Elias, o que estava passando dele, e Deus projeta isso. Que coisa fantástica! E nestes fenômenos está sendo projetado o que está dentro do Elias, as subjetividades dele, o que está implícito nele, o que está dentro dele, na alma dele, no ser dele. Deus projeta isso. E vem um fogo. Deus não está no fogo, porque o fogo ali está representando o sentimento que Elias tinha de autodestruição. Fogo vem para destruir, vem para queimar, vem para arrasar. E o fogo ali representava isso de Elias. Então Deus está colocando isso para fora. Está tudo lá dentro de Elias. Está tudo guardado em Elias. E agora Deus projeta para Elias se ver, para Elias se enxergar. Isso é para recondicionar a vida. Deus está fazendo esse tratamento em Elias. Em quarto, irmãos, Deus estimula um novo desafio. A palavra do Senhor diz que Deus aparece num cicio tranquilo. Cicio tranquilo. Aí Deus começa a falar para o Elias e dizer para Elias: olha, Elias, levanta. Eu tenho um projeto para você. Eu tenho um desafio novo para você. E olha como é que diz o texto, e nós podemos acompanhar aí o que é que o texto diz. Irmãos, nós ressignificamos a vida quando estamos estimulados a um novo desafio. Olha como é que Deus faz no versículo 15, diz assim: vai, diz o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge, olha o desafio, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, a Eliseu. Olha o novo desafio de Elias, é um novo desafio. Irmãos, sabe como é que a vida é ressignificada? Primeiro, quando o nosso físico é recondicionado. Segundo, quando o nosso sentimento é confrontado. Terceiro, quando é projetada as nossas subjetividades. Quarto, quando nós somos estimulados a um novo desafio. Nós precisamos ter desafios na vida. A igreja precisa ter desafio, você precisa ter desafio. Deus está desafiando agora Elias: volta ao teu caminho, tem um projeto, tem um novo desafio para você. Você precisa ungir esses homens, reis e profetas. Volta, Elias, esse é o teu desafio, Elias. Você já percebeu que é assim? Nós fomos criados para nos movimentar, nós fomos criados para pensar, nós somos criados para agir. E se a gente parar, irmãos, a gente atrofia.
A gente paralisa. Deus está dizendo para Elias, eu tenho um novo desafio para você. Meu irmão, minha irmã, quer ressignificar a sua vida? Você precisa ter novos projetos, novos sonhos, novos desafios. E todo desafio tem suas implicações. Seria fácil para Elias ir lá e fazer tudo isso? Não seria fácil. Mas esse é o desafio de Deus. Deus tem um novo desafio para você. Deus tem um novo desafio para a sua existência. Deus tem um novo projeto para você, meu querido. Isso é ressignificar a vida. Tem gente que diz assim, já dei tudo de mim. Não, irmão. Deus tem um novo projeto para você. Quando Noé completou 500 anos, Deus disse, tem um projeto aí para você. Fazer uma arca de 500 metros de comprimento, 50 côvados de altura e 30 de largura. Topa? Topa. Esse projeto vai durar 120 anos. Ele topou. Novo desafio. Deus se apresenta a Moisés. Moisés tinha 80 anos. Tem um desafio para você, meu filho. Tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. 80 anos, sim, 80 anos. Os irmãos já perceberam que Deus tem desafio para idosos? Deus tem desafio para todos nós, para jovens, para adolescentes, porque senão a vida perde a razão de ser. É assim que nós ressignificamos a vida. Se esta igreja aqui não tiver projeto, se essa igreja não tiver sonho, ela para, ela amofina, ela vai embora, ela desaparece. Temos que ter novos desafios. A gente pensa que uma igreja quando cresce está bom. Sabe o que acontece? Uma igreja quando cresce, se ela não continuar crescendo, ela começa a definhar, ela começa a diminuir. Tem que ter novos desafios. Ressignificar a vida. Novos projetos. Novos desafios. Amém, irmãos? Deus está ali para ressignificar a vida de Elias. Elias tinha perdido o significado da existência, o brilho da vida, e agora Deus chega para ele, recondicionando o físico, confrontando os sentimentos, projetando as subjetividades, estimulando um novo desafio. E em quinto lugar, Deus revela o seu domínio. Isso ressignifica a vida. Depois que Deus fala isso para Elias, sabe como é que Deus diz no finalzinho aí do verso 18? Também conservei em Israel, leia comigo, 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. E Elias desconhecia isso. Elias não sabia disso. Meus irmãos, o que Deus está dizendo aqui, está revelando o governo dele, o domínio dele. Elias, você pensa que só você sobrou, meu filho? Você está por fora. Eu tenho 7.000 aí que não se curvou. Deus é que sabe que pensamento ele tem de nós. Deus é que sabe o que ele está fazendo. Às vezes nós dizemos, tem tanto para evangelizar. Você não sabe o que Deus está fazendo nesse mundo, na vida de pessoas, em lugares secretos, em lugares que você não imagina. E Deus chega para Elias e revela seu domínio, seu governo, seu poder a 7.000 que não se dobraram diante de Baal, que não beijaram a Baal, Elias. Você está pensando que só tem você no mundo? Elias, deixa eu te lembrar, meu filho, eu sou Deus. Quem decide sou eu, não é Jezabel, não é Acabe. O domínio de Israel não está na mão de Acabe nem de Jezabel, mas em Deus. Deus é que domina, e Deus está aqui para revelar isso para Elias. Nós ressignificamos a nossa existência quando Deus revela seu governo, seu domínio, sua soberania. Quem está no governo do Brasil, irmãos? É Deus. Quem está no governo do mundo é Deus. É o Senhor. E aí nós ressignificamos a nossa vida. Por quê? Porque nós somos traídos pela nossa mente.
Nós olhamos para o lado, crise, problemas, vamos morrer, vamos desaparecer, não tem mais jeito. Aí Deus chega e diz: você está por fora, rapaz. Você não sabe o que eu estou fazendo. E deixa eu contar um segredo aqui para os irmãos. Quando Elias volta e tem um confronto com Acabe, sabe o que acontece? Apareceu lá um moço e diz assim: olha, enquanto tu estavas aí sumido, eu sirvo lá na casa de Acabe e eu tirava umas comidas lá, uns pães, e dava para uns discípulos que estavam escondidos. Irmãos, na casa de Acabe, dentro da casa de Acabe, tinha um servo de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, e ainda tirando comida de Acabe para levar para os servos do Senhor. Sabe o que é isso? Governo de Deus, soberania de Deus. Nós ressignificamos a vida quando nós percebemos que quem está no domínio é Deus, no controle é Deus, no governo é Deus. Levante os olhos para o céu e veja que Deus tem o comando de todas as coisas. Você vai ressignificar a sua vida. E é interessante que Deus deixa isso por último. Olha, Elias, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não perdi o controle não, meu filho. Tem uns 7 mil. Imagine uma igreja de 7 mil membros. Não é uma boa igreja? Deus está dizendo para ele: olha, você está por fora, Elias. Você não sabe de nada. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem os seus segredos, os seus mistérios. E revelou aquilo para Elias só para dar uma levantada em Elias. Para ressignificar Elias. Como é que a gente ressignifica a vida? Como é que a vida passa a ter novo significado? O homem que queria morrer, o homem que não queria mais existir, o homem que entrou numa crise existencial, não dá mais para viver. De repente Deus recondiciona seu físico, confronta seu sentimento, projeta a sua subjetividade, estimula um novo desafio e revela o seu domínio eterno. Aí sabe como é que o texto termina? Olhe para cá, deixa eu te dizer uma coisa, querida. A vida de Elias foi ressignificada. Deus pode ressignificar a sua vida. Deus pode ressignificar a nossa vida, dar sentido de novo, dar brilho de novo, dar alegria de novo, dar força de novo, dar ânimo de novo. Sim, Deus pode fazer isso. E aí o texto vai nos mostrar a parte final do capítulo, que nós não lemos, mas a parte final do capítulo. Veja comigo do verso 19 até o verso 21. Do verso 19 até o 21, capítulo 19, do verso 19. Sabe o que é que diz? Depois que a vida foi ressignificada, olha o que é que diz. Partiu, pois, Elias. Viu aí como diz o texto? Ele ficou mais ali. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 jumentas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias. Tomou a junta de bois, e o imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. O texto começa dizendo: partiu, pois, Elias. #partiu. Irmãos, veja como a vida ressignificada é diferente. O que nós podemos aprender quando a vida é ressignificada? Primeiro, aprendemos com Elias que ele cumpriu o propósito divino.
Quando a vida é ressignificada, a gente cumpre o propósito divino, amém? Elias foi lá e foi ungir e foi tratar do propósito de Deus. Agora ele quer cumprir o propósito de Deus. Ele ungiu Eliseu, ele vai atrás de Jeú, ele vai atrás de Azael. Agora ele vai cumprir o propósito divino, porque a vida agora tem um significado. Quando a vida tem um significado, você corre atrás do propósito divino. Você quer cumprir o propósito divino. O propósito de Deus para a minha vida é este. Eu vou correr atrás disso. É isso que Deus tem para a minha vida. E eu vou fazer o que Deus tem para a minha vida. Amém, queridos? Essa é a primeira coisa. Uma vida ressignificada cumpre o propósito divino. Segundo, uma vida ressignificada confronta a malignidade. Quando nós lemos o capítulo 21, diz que Acabe tinha um desejo de possuir, adquirir uma vinha que estava perto da casa dele, que era de Nabote. E ele tentou, fez uma proposta, Nabote recusou. E Jezabel tramou, e eles então terminaram matando Nabote. Depois que Jezabel e Acabe fizeram isso, sabe o que acontece? Deus levantou Elias, e Elias foi lá e confrontou Acabe. Chegou lá e confrontou a malignidade de Acabe e de Jezabel. Irmãos, quando a vida tem o seu ressignificado, a gente perde o medo. Aquele homem medroso que fugiu, agora volta para dizer para Acabe: olha, Acabe, o que você fez é maligno, o que você fez é perverso, o que sua mulher fez é perversidade, e Deus vai cobrar de vocês isso. E ele então confronta Acabe de tal maneira que Acabe ficou com medo, e diz a palavra de Deus que Acabe se humilhou, colocou terra na cabeça, vestiu-se pano de saco, porque ficou com medo. Porque Elias diz: vai morrer você, vai morrer Jezabel, vai morrer teus filhos, os cães vão lamber o sangue de vocês, os cães vão comer a carne de vocês. Ele confronta a malignidade. Veja, quando a vida tem outro significado, como nós confrontamos a malignidade. Aquele homem medroso, agora é um homem corajoso, um homem que olha no olho de Acabe, que é capaz de olhar para Jezabel e dizer assim: vocês são malignos, e vocês são perversos, e vocês vão pagar por isso. Quando a vida está ressignificada, a gente fica ousado, a gente fica corajoso. Não é, irmãos? Cumpre o propósito divino, confronta a malignidade, intercepta o erro. Lá na frente, no capítulo seguinte, você vai encontrar aí, aliás, no 1 Reis, 2 Reis, capítulo 1, fala que o rei de Samaria, o rei Acasias, levou uma queda e estava doente, e mandou mensageiros para consultar a Baal-Zebude. Os mensageiros estavam indo para consultar Baal-Zebude, e Elias se atravessa e diz: por acaso não há Deus em Israel? É preciso consultar Baal-Zebude? Será que não há Deus em Israel? Ele interceptou o erro. Quando a vida tem significado, nós não permitimos que o erro se propague, que o erro continue, que as pessoas continuem erradas. A gente diz: olha, isso está errado, a gente corrige, a gente admoesta. E foi isso que Elias fez. Será que não tem Deus em Israel para que vocês possam consultá-lo? Interceptou. Não é assim, irmãos? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos cheios da graça, cheios de fé, com uma vida ressignificada, irmãos, nós não permitimos que os outros andem numa vida errada. A gente procura interceptar o erro. Isso está errado, isso tem que parar, não pode ser assim. Foi isso que Elias fez.
Porque a sua vida agora estava ressignificada. E por último, irmãos, quando a vida está ressignificada, a gente desafia a nossa própria convicção. Os mensageiros voltaram para Acasias e contaram de um profeta que tinha interceptado. E ele perguntou qual era a característica desse profeta. Aí ele se vestia de pele e cingia-se de um cinto. Aí Acasias disse: Elias. E ele mandou 50 homens para trazer Elias. E os 50 homens foram lá. O capitão e mais 50. O capitão gritou: homem de Deus, o rei está te chamando, você ir para lá. Aí Elias olhou e disse: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e os consuma. Desceu fogo do céu, destruiu. Quando nós estamos ressignificados, nós desafiamos a nossa própria convicção, a nossa confissão de fé. Alguém pode dizer que você é de Deus? Quando a gente não está bem convicto disso, não. Se sou homem de Deus, dizia Elias. Mandaram mais um grupo de 50 homens, mais o capitão, e disse: homem de Deus, o rei está te chamando, vem. Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma-os. Consumiu-os. O rei não parou. Mais 50. Mais o capitão. Ah, meus irmãos, dessa vez, o capitão já chegou dizendo: tem misericórdia de nós, homem de Deus. Já foi se humilhando, porque estava a prova de que ele era homem de Deus. O sinal veio do céu de que Elias era homem de Deus. Quando nós estamos significados na vida, irmãos, há provas dos céus que nós somos de Deus. A prova não veio de Elias, veio do céu, irmão. Diz a palavra de Deus que aquele capitão e aqueles 50 soldados foram poupados. Quando nossa vida está ressignificada, nós desafiamos a nossa própria convicção. Se sou, digo que sou. Se não sou, não sou. E a maior prova vem do alto, vem do trono. A vida de Elias foi ressignificada. Deus ressignificou a vida de Elias. O homem que queria morrer agora quer viver, viver. Agora cumpre o propósito divino, confronta a malignidade, intercepta o erro, desafia a sua convicção em Deus. Ressignificando a vida. Olhe para cá, porque eu quero terminar esta mensagem. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. O homem que queria morrer, Deus não o deixou morrer. Diz a palavra de Deus que Elias atravessou o Jordão e veio uma carruagem como que de fogo e o redemoinho, e Elias foi levado e não passou pela morte. O homem que queria morrer foi trasladado, foi arrebatado, foi levado à presença de Deus. A vida foi ressignificada, meus irmãos. Deus pode ressignificar a tua família, tua vida, tua igreja. Deus pode ressignificar tua vida, tua família, teus parentes. Amém? Oh, meus irmãos, eu quero que esta palavra fale profundamente ao teu coração. Nós precisamos ter uma vida ressignificada por Deus. Estamos num mundo, irmãos, de muita correria, de muito ativismo, as pessoas não param mais. O pastor Otávio foi bem feliz, onde escreveu aqui no boletim, o tema do boletim é super ocupado. Olhe para cá, irmãos. Elias foi um homem muito ocupado, viu, irmãos? Ocupou-se com tanta coisa, ele não parava.
até perder o significado da vida. Pode ler a história de Elias. Mensagem para cá, desafio para lá, o tempo todo. Irmãos, olhe para cá. Cuidado. Se você não der pausa na sua vida, você pode perder o significado da sua existência. Dê pausa. Você não vai ganhar o mundo, irmãos. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e depois morrer? O que adianta ficar rico e depois doente? O que adianta ficar rico e não usufruir da vida? Eu não tenho quase nada na minha vida. Mas pelo menos se eu morresse hoje, eu poderia chegar lá na eternidade e dizer: Senhor, obrigado porque eu conheci Gramado. E eu ainda quero conhecer mais coisas. Não é, pastor? Eu quero conhecer Campos do Jordão, Paris. Amém, irmão? Me ajude aí. Amém, irmãos? Quem diz amém? Amém. Ressignificando a vida do pastor. Amém, meus irmãos? Diga assim comigo: ressignificando a vida do pastor. Aleluia. Depois vocês me procuram, tá, meus irmãos? Meus irmãos, é interessante, eu ouvi uma palestra de Alexandre Ximenes, bispo Alexandre Ximenes, e ele falando, mandaram lá para mim, e eu achei interessante. As pessoas perderam o significado da existência muitas vezes. A gente precisa rir, a gente precisa brincar, sabe? E às vezes eu me lembro, sabe, que eu passei por algumas situações de brincar e as pessoas dizem: pastor sério não brinca. Irmãos, para eu ser sério eu não preciso parar de brincar. Eu conheço muita gente sisuda que não é séria. Conheço muita gente que aparentemente parece ser séria, mas é enrolão, trapaceiro, desonesto, faz miséria. Então não precisa, eu quero é viver, meu irmão. Amém, irmã Rosa? Viver, nos alegrar. Elias não viveu. Irmão, lê a história de Elias. Será que Elias viveu? Aí perdeu o significado. Aí Deus teve que restaurar Elias, restaurar o significado da sua existência. Aí Deus teve que pôr a mão para poder Elias voltar a viver. Meu irmão, olhe para cá, não seja tolo. Se envolva com a igreja, com os irmãos, tem que passear, tem que usufruir, tem que rir, tem que abraçar, tem que se alegrar. Dê significado à sua vida, à sua existência. Daqui a pouco você está velho, embrutecido, uns velhos que às vezes são insuportáveis, porque não souberam usufruir da vida, doentes, acabados, arruinados. Deus quer ressignificar a sua vida. Deus não está pedindo tanto de você. Às vezes nós é que fazemos aquilo que Deus não pediu para a gente fazer. E estamos nos metendo em encrenca, em confusão. Gente que não para. Para, meu irmão, em nome de Jesus, e venha dar ressignificado à sua existência. Vamos usufruir da vida, vamos usufruir da presença de Deus, vamos nos alegrar em Deus, vamos sentir a vida, vamos nos alegrar na vida. E quando Jesus voltar, a gente está sorrindo para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus deu ressignificado à vida. Irmãos, eu fico profundamente triste quando me lembro que lá em Bonito, um homem dono de uma loja, a loja incendiando, ele tinha deixado um cofre dentro da loja e o dinheiro estava lá no cofre, a loja pegando fogo, o homem entrou na loja, pegando fogo e morreu queimado. Não é de admirar isso? Mas tem gente morrendo assim, acabando com a vida, igual aquele homem. Sabe, não larga aquilo, morre com aquilo, abre mão disso, querido. Deus quer ressignificar a sua vida, fazer você feliz, viver numa nova dimensão. Irmãos, como esta palavra falou o meu coração, falou a minha vida, falou a minha existência. Deus, eu quero nesta noite que Deus dê ressignificado a cada família, a cada membro, a cada criança, a cada jovem, a cada adolescente dessa igreja. Ressignifica a vida, que nós sejamos uma igreja feliz, alegre, descontraída, festiva, abençoada, gente que passeia, gente que se anima, gente que consegue abraçar o outro, apertar a mão do outro.
Amém, irmãos? Para não ficar aquele povo assim, só eu sobrei. Tem ninguém mais espiritual do que eu. Olha Elias lá. É, Senhor, todos te abandonaram, só eu fiquei. Olha a situação do profeta. Só eu fiquei. Oh, miséria. O único crente verdadeiro dessa igreja sou eu. Tudo amargurado, azedo, acabriado. Tudo mundano. Tudo mundano. Só eu sou crente. Aí Deus está dizendo, você perdeu o significado da sua vida. Jesus não era assim, irmãos. Jesus era alegre, Jesus era festivo. Você já leu lá em João quantas festas Jesus já foi? Jesus estava nas festas. Festa de casamento, começou o ministério. Festa dos tabernáculos, festa da Páscoa. Jesus está nas festas, Jesus está se alegrando. Jesus é festivo, as crianças vêm, tocam em Jesus. Aí os discípulos é que são chatos. Não perturbem o mestre. Aí Jesus disse, não embaraça as crianças. Deixe ser besta. Ô irmão querido, nosso referencial de vida e de existência é Jesus. Amém? Sorria, meu irmão, brinque, faça festa, se alegre com Deus, em nome de Jesus. Consiga ver as belezas da vida. Olhe para você ver mesmo. Diga, eu sou abençoado de Deus, ungido do Senhor. Levante suas mãos para os céus. Peça para que Deus dê ressignificado à sua vida.